Boa noite, minha sexta fase do coração. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam indo muito bem, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Grécia, beleza? Mas Maísa, que país é esse? Por que a gente tem que estudar esse país? Vamos lá, pessoal. Eu costumo ensinar para as minhas sextas fases e sextos anos, né? Que a filosofia é nada mais, nada menos que a mãe de todas as ciências, certo? A mãe de todas as ciências é a tal da filosofia. Por quê? A filosofia foi o que possibilitou toda a humanidade a questionar, certo? A questionar tudo que acontecia ao seu redor. Então, a partir da filosofia, que é esse princípio de questionamento, esse princípio de pergunta de por que as coisas acontecem, assim nasceu a ciência. O que é a ciência? A ciência ela serve para provar e explicar o porquê que as coisas acontecem. Mas a ciência não existiria se não fosse a filosofia, que é quem faz aí para gente essa primeira pergunta de o porquê as coisas acontecem. A ciência serve para nos responder como as coisas acontecem. Então, assim, eu ouso dizer, né, que a filosofia ela é sim a mãe de todas as ciências, o que é muito bacana pra gente, porque vejam bem, a gente estuda história aqui comigo nesse canal, né, que vocês assistem, né, minha sexta fase. Nós estudamos a história, né? E o que é a história? A história é a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço, tá? Como assim no espaço, Maísa? No tempo eu entendi, né? Que história, a gente estuda o passado e tal. Mas como assim no espaço? Olha só, dependendo do lugar onde os fatos acontecem, dependendo do país, dependendo da região, os fatos vão acontecer de uma maneira diferente, porque cada país tem a sua própria cultura. Por isso que a gente fala que história é a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço. Beleza? Até aí vocês entenderam? Se eu estiver falando rápido, você me manda mensagem que no próximo vídeo eu falo mais devagar. Mas vamos lá. O que acontece quando a gente fala assim, a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço, a história. Por que a gente estuda? A gente estuda história porque tudo que acontece hoje no presente é reflexão de algo que aconteceu no passado. E por isso a gente estuda história. Mas vejam bem, galera, a filosofia ela nasceu na Grécia Antiga, tá? Que é aí esse país que nós estamos estudando hoje, né? A Grécia Antiga foi o país onde as pessoas começaram a fazer esse questionamento, essas perguntas, né? As pessoas começaram a perguntar por que o céu tem estrelas, as pessoas começaram a perguntar como que nós chegamos aqui, né? O que aconteceu no passado para nós estarmos aqui hoje, e assim foi nascendo as outras ciências, tá? Tudo a partir de um princípio filosófico. Mas coloquei ali para vocês um textinho que vocês já até fizeram na semana passada, né? Falando viagem à Grécia, bem-vindo às terras dos deuses, filósofos e artistas. Olha só, por que deuses? A Grécia tinha uma religião que a gente chama de religião politeísta, que vocês já estudaram comigo quando a gente estava falando de Egito, tá? Religião politeísta. O que é isso? A religião que acredita em mais de um deus, né? A religião que nós temos hoje, ela é monoteísta. O que é monoteísta? Acredita em um deus só. Mas na Grécia eles acreditavam em vários deuses, né? Foi aí que nasceu a mitologia grega. Beleza. Os exercícios que nós temos para essa semana, né, vai perguntar para gente o que diferencia a civilização grega das outras civilizações antigas, tá? Que é uma resposta que inclusive está no texto, mas vamos fazer uma análise, tá? A Grécia, ela começou com esse princípio científico, né? Com esse princípio de questionamento. Existem muitos matemáticos, galera, que eram gregos, que eram filósofos. Como, por exemplo, vocês vão ter aí, o dia que vocês estudarem, Pitágoras, Teorema de Tales. Tudo isso nasceu na Grécia. Tudo isso é história pra gente, tá? E a Grécia, ela era um país que se dividia em cidades-estado, tá? O que são cidades-estado? Cidades-estado são cidades com uma autonomia, uma autoridade de estado, tá? Maísa, como assim? Veja bem, veja o exemplo. Nós tínhamos algumas cidades gregas, como Atenas, né, que era uma das principais, era uma cidade democrática, inclusive, né? Democrática entre aspas. A gente vai destrinchar isso ao longo dos nossos vídeos na próxima semana. Né? Tinha Atenas, Esparta, que era uma cidade guerreira, né? Tínhamos Atenas, Esparta, Micenas, Ítaca,
né? Eram várias cidades e estados. Cada cidade dessa tinha um rei, tá? Ah, então não era uma cidade. Era uma cidade por conta do tamanho do lugar, era uma cidade, mas ela tinha uma autonomia e uma autoridade diante de toda a Grécia, autonomia de Estado, tá? Uma autoridade de Estado. Então, era um governo estadual, porém era pequenininho como uma cidade, beleza? É mais ou menos isso. No texto que eu passei para vocês semana passada, espero que vocês tenham lido, nós tiramos várias perguntas daí, como por exemplo aqui, ó. Por que, segundo a autora, é importante conhecermos a Grécia? Tudo que a gente estuda em história antiga, tá? História, eu não sei se eu já falei com vocês, mas a história ela vai se dividir em vários períodos cronológicos, tá? História antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Tudo isso a gente vai estudar ainda, né? Mas a sexta fase ela é nesse recorte aí de história antiga, tá? Porque tudo que a gente estuda na história antiga, ela tem um sentimento que a gente chama de alteridade, tá? Eu gosto dessa palavra, alteridade. Maísa, o que é alteridade? Alteridade, galera, é a gente reconhecer no passado fragmentos do presente, tá? A gente reconhecer como tudo que aconteceu no passado levou a acontecer ao presente, tá? Isso é uma importância da gente estudar história antiga. Vocês veem, por exemplo, a Grécia, como eu falei para vocês, nós tínhamos uma cidade que era democrática, que era Atenas. Democracia, vocês sabem o que é? É importante vocês saberem o que é. Porque democracia, galera, é o que nos dá direito, tá, de escolher o nosso líder, beleza? A democracia, ela é o que nos dá direito de votar, o que nos dá direito de estudar. Tudo isso é democrático, né? E a Grécia, ela é uma cidade democrática. Então, ela é assim, vamos dizer, entre aspas, né, a democracia na versão demo. Né? O que é versão demo? Na primeira versão, havia muitas coisas ainda a serem trabalhadas, mas era uma cidade democrática. Então, por que a gente estuda democracia? Né? Por que a gente estuda Grécia Antiga? Para a gente entender como que o mundo chegou até hoje, como a democracia que a gente tem hoje, uma nova versão, nasceu lá na Grécia, na democracia ateniense. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar aquela mensagenzinha que eu vou estar aqui para responder vocês, tá bom? Um beijo, vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!